e a gente deixa para vocês lá no Drive, tá beleza? Então, quando quiserem acessar a aula, assistir a aula de novo, ela tá lá. Aqui, beleza, tá gravando então. Bueno, gurizada, vamos dar início então um pouco a essa revisão que a gente começou a trabalhar na terça-feira, né? Que a gente começou nessa terça e que eu trabalhei de maneira mais geral com vocês, como que eram os períodos históricos, principalmente, que a gente acaba delimitando e colocando nessa sequência, que é uma sequência bem tradicional, mas que é uma maneira boa da gente entender um pouco esses tempos históricos. E na aula de hoje, eu e a professora Manu vamos trabalhar então a Idade Antiga e a Idade Média com vocês. E é bastante conteúdo, então a gente já vai dar início. Sobre a Idade Antiga, que eu vou falar mais específico, mas também a Manu, sempre que quiser ajudar, vai estar com a gente. A gente vai trabalhar tanto a Idade Antiga Oriental, como a Idade Antiga Ocidental. A Idade Antiga Ocidental é considerada Grécia e Roma, principalmente, né? Enquanto a Antiguidade Oriental é a chamada os povos do Crescente Fértil, ali onde hoje fica mais ou menos o Iraque, o Irã, o Oriente Próximo, né? O que a gente considera o Egito, que era já uma sociedade antiga também e que é muito importante. Então, são diversos povos que viveram ali numa região que é considerada principalmente ali o Oriente Próximo, como eu comentei, mas que não vai dar para trabalhar todas hoje. Então eu vou dar mais atenção com vocês a algumas específicos, principalmente as sociedades que viveram na Mesopotâmia. E eu trouxe aqui para vocês para a gente ver também no mapa aqui, ó, como essas sociedades cresceram e se desenvolveram, principalmente nessa região ali do mundo entre a África e a Ásia e uma parte da Europa também. Uma questão bem interessante que a gente pode analisar, aqui tem uma outra imagem mais próxima ainda, né? É como eu tinha comentado com vocês a respeito de um conceito de eurocentrismo que a gente acaba vendo muito na história e que considera muito que o berço da nossa civilização, o berço da filosofia e do pensamento, sendo Grécia e Roma. Mas a gente já vê nessas sociedades do Oriente Próximo um pensamento desenvolvido, reflexões sobre filosofia, sobre quem somos, para onde vamos, de onde viemos. Esses pensamentos e essas reflexões já estavam nessas sociedades do Antigo Oriente também. É muito importante a gente analisar que eu comentei com vocês que o que separa nessa maneira tradicional de se ver a história da pré-história é o conceito da escrita. Mas esse é um conceito também que acaba considerando que vários povos que não tiveram escrita e que tinham as suas tradições a partir da oralidade, a partir de passar de uma geração para outra, a partir de danças, de música, de, enfim, de contos, folclores, a sua história. E essas sociedades, como a gente tinha aqui, por exemplo, algumas sociedades indígenas, e também sociedades africanas que não desenvolveram escrita, elas tiveram história. E não é porque elas não tiveram escrita que elas deixaram de ter história. Mas é o que separou a antiguidade da pré-história, ou a história da pré-história, é a escrita, como a gente vai ver. E é muito interessante, até vou perguntar para vocês aqui, podem falar no microfone ou no chat, mas como vocês acham que eram essas primeiras escritas que apareceram nas primeiras sociedades, nessas primeiras civilizações? Podem chutar, pode responder. Vamos ver se alguém está acompanhando. Em desenhos. Massa. Desenhos. Símbolos. Muito bem. É muito interessante na parede, exato, também.
O que eu faço essa pergunta porque a galera pode achar que era, por exemplo, já uma poesia que surgia, um conto extremamente elaborado, mas as primeiras escritas mesmo, os primeiros registros que a gente vai ter vão ser transações comerciais, saca? Vão ser principalmente a partir de uma venda, de uma troca comercial, que vão delimitar quantidades. Essas vão ser os primeiros registros escritos que a gente vai acabar conhecendo. Depois vai surgir a escrita cuneiforme. Essas são algumas das escritas da antiguidade, né? Tanto a escrita cuneiforme como também os hieroglifos, que a gente vai ver no Egito também. São formas de escrita, mas são formas muito rudimentares ainda, né? A Laura perguntou da rupestre, assim. Tem um debate muito grande também que se coloca se os desenhos da pré-história não seriam já formas de escrita, os desenhos na arte rupestre, por exemplo, né? Porque poderiam muito bem estar ali esses desenhos colocados como uma maneira de alguém dizer que passou por ali, ou que também quis demonstrar um registro na parede. Então, existe um debate muito grande se esses desenhos da pré-história já não seriam escritas também, né? Bom, e essas sociedades, de uma maneira geral, como a gente está colocando aqui nessa revisão, a gente tem que analisar que elas eram as primeiras sociedades que se sedentarizaram, né? As primeiras sociedades mais sedentárias, e também eram sociedades muito agropastoris, vinculados principalmente com a agricultura no Vale Fértil, que era o Vale Fértil do Rio Tigre e do Rio Eufrates, por exemplo. Então, eram muito dependentes destes rios como uma maneira de aproveitar as cheias desses rios para a agricultura e também para comércio, para navegar. Os rios eram muito importantes para isso. E era uma sociedade extremamente estamental e sem mobilidade. Isso que vocês têm que ter claro. Nascendo pobre, tu não vai ter chance de se tornar uma pessoa poderosa nessa sociedade. Tu não tem como alcançar um nível superior nascendo no nível inferior. Beleza? Vamos para a próxima aqui. Tá meio lento aqui, mas vamos aos poucos, despacito. Bom, dois conceitos muito importantes também dessas sociedades vai ser o quê? O despotismo teocrático, então um poder pessoal ilimitado e vitalício e hereditário por parte do líder religioso, e isso é muito importante, gente. A religião vai ter um papel social muito importante nessas sociedades, um papel de coesão nessas sociedades, uma maneira de organizar essas sociedades. Então a religião, o líder religioso, ele também é um líder militar e ele que vai acabar tendo um poder de coesão dessa sociedade. E uma outra questão é a servidão coletiva. Então, um sistema de trabalho onde a maioria da população era considerada semi-livre, pois não eram escravos, porém eram designados a trabalhar para o Estado, pagando tributos a eles. Normalmente, parte da tua produção agrícola acabava sendo colocada a serviço do Estado. Então, uma parte do teu terreno tu plantava para ti, outra parte era encaminhado para esse Estado como uma maneira de tu pagar esses impostos, esses tributos, né? E aqui falando um pouco sobre essa sociedade da Mesopotâmia, como eu coloquei para vocês antes, né? Era uma sociedade que o nome dela vem de meso, que quer dizer entre, e pótamos, que quer dizer rios, em grego isso. Então, é uma sociedade que vai ser localizada onde hoje fica o Iraque, e ela é muito caracterizada por ter diversos povos que acabavam conquistando o povo que vivia ali, e isso acabou gerando uma cultura muito forte, tanto militar, mas como muito rica também, porque um povo vinha e conquistava, conseguia manter um tempo, outro povo vinha e conquistava, e é esses povos que a gente acaba conhecendo da Antiguidade Oriental. Uma outra questão muito importante vai ser, como eu comentei com vocês, a base política está situada nas cidades, essas cidades que eram cidades bem rudimentares ainda, né?
e que vai ter um complexo sistema hidráulico com barragens e drenagem para a agricultura, para as plantações, né? E também uma relação muito importante com as rotas comerciais, como eu comentei com vocês. Os rios nessa sociedade têm uma importância tanto comercial como pastoril muito importante, como agropecuária muito importante. E de legado cultural, o que a gente pode dizer? Bom, um dos legados culturais vão ser as cidades-estados, que eram consideradas propriedades dos deuses e vão ser cultuados em cada cidade. Portanto, um dos legados culturais vai ser a construção desses zigurates, que era uma espécie de pirâmide também do Antigo Oriente, e que eram templos religiosos e políticos. Beleza? Uma outra característica muito importante de legado vai ser a escrita cuneiforme, legada pelos sumérios, e eu coloquei aqui alguns legados de outros povos. Os amoritas, eles vão ter um legado do Código de Hammurabi, que é um código muito conhecido, que é o código conhecido como olho por olho, dente por dente, que foi feito no reinado do... Mas não me recordo o nome do monarca da época, me esqueci agora. Hammurabi, né? Hammurabi, que vai deixar esse legado como um código de leis, onde era baseado nessa lei do talhão, olho por olho, dente por dente. E o Egito também, que é o Egito também, que é uma sociedade africana, porque isso é uma questão interessante. A gente está fazendo aqui um resumo, mas, por exemplo, já teve também sociedades antigas que a gente poderia colocar na China e na Índia, durante todo o continente africano também, o Egito sendo uma parte do continente africano que vai deixar um legado muito importante, tanto pela escrita como por uma sociedade muito rica e desenvolvida. Uma sociedade negra africana que muita gente às vezes acaba embranquecendo, até como uma maneira de apagar esse legado muito importante que a sociedade egípcia deixou para a antiguidade. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Tô falando, é bem rápido mesmo, passando por cima, assim, mas tentando deixar as coisas mais ou menos explicadinhas, assim. Vão me dizendo se o ritmo tá muito acelerado. Beleza. Aqui a gente tem dois exemplos. Tem um exemplo do zigurate, que é um templo dessas sociedades do Antigo Oriente, e também uma placa de argila com inscrições da escrita cuneiforme. Podem notar aqui, ó. Uma outra questão também é que todas as aulas que a gente já deu esse ano sobre Antiguidade Oriental, Ocidental e Idade Média, elas têm no Drive um material mais completo, né? Então, se vocês quiserem também ir por esse material, fiquem bem à vontade, que está lá no Drive. Aqui uma representação das divindades do Egito. E a escrita egípcia, né? A escrita hieroglífica aqui, mais conhecida, mas também tinha a escrita hierática e a escrita demótica. Notem alguns aspectos bem interessantes dessas escritas. Isso no Egito. Bueno, e agora então falar um pouco sobre a Antiguidade Ocidental, então, mais conhecida como as civilizações de Grécia Antiga e de Roma. Falando um pouco sobre Grécia, a gente vai notar, e eu gosto muito de mapas, gente, a gente vai ter bastante mapa nesses slides de hoje, eu vou até tentar aproximar aqui. Notem que a gente estava mais ou menos falando de algumas civilizações que estavam no nordeste da África e também ali pelo Oriente Próximo, perto do que hoje a gente conhece como Israel, Egito, Iraque, Irã, Pérsia, agora
Síria, Líbano também, né? E agora a gente vai caminhar um pouco mais para essa sociedade grega que era um conjunto de ilhas que ficavam nesse mar que circunda três continentes. E isso eu acho que é bem interessante de a gente analisar, né? O mar Mediterrâneo, que vai ser a base da sociedade antiga, dessas sociedades antigas, ele vai ligar o norte da África, o Oriente Próximo e a Europa. E a Europa, aqui o sul da Europa, né? Então, que a gente conhece hoje como Itália, Espanha, aqui, França, Grécia mesmo, né? É um mar que vai ser muito importante para esse vínculo que essas civilizações antigas tinham. Então, saindo um pouco do Oriente Próximo e vindo para essas ilhas gregas, a gente vai notar que elas estão mais ou menos aqui e que esse mundo grego vai ser formado um pouco por esse mar Mediterrâneo. Aqui tem um outro mapa também que vai mostrar para vocês. Ó. Notem que aqui tem algumas das cidades, estados gregas que a gente vai olhar hoje e que elas formavam esse conjunto de ilhas aqui nesse período histórico. E acho que pulei mais um. Bom, falando de uma visão geral sobre a sociedade da Grécia Antiga, a gente tem que ter alguns conceitos em mente. O conceito de cidade-estado é importante porque eram cidades mais ou menos autônomas e bastante heterogêneas do ponto de vista político, social e militar, mas havia uma certa unidade religiosa e linguística. É isso que vai dar uma união para essas diversas regiões. A Grécia Antiga ela acaba sendo dividida em 5 períodos históricos, que é o pré-homérico, o período homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. A gente não vai falar de todos hoje, mas é importante a gente ter ideia de alguns. O período homérico, por exemplo, ele é lembrado devido ao autor Homero, que é considerado quem acaba escrevendo duas epopeias muito importantes sobre essa civilização, que é a Ilíada e a Odisseia, que vai falar um pouco sobre a Guerra de Troia e sobre toda a epopeia que tem a partir dos personagens gregos. Enfim, uma questão bem interessante, que é esse no período homérico. Depois, no período arcaico e no período clássico, vai acabar começando a ter cada vez mais um apogeu, a sociedade vai se tornar cada vez mais importantes, principalmente duas, que seriam Atenas e Esparta, nessa época. E ao mesmo tempo e isso é uma questão que a gente vai ver mais para frente também, é interessante a gente notar que conforme as sociedades vão tendo o seu apogeu, vão tendo um grau de importância bem grande, a escravidão vai acompanhar esse crescimento. Então vão ser sociedades escravocratas. E isso é uma questão bem importante para a gente saber sobre essas civilizações da Antiguidade Ocidental. E eu coloquei aqui também que a gente tinha as Olimpíadas a cada 4 anos, né? Que era um período que acontecia competições olímpicas e que daí dá origem às Olimpíadas que a gente conhece hoje em dia, né? E era um período de trégua nos conflitos militares que eram uma constante nessas sociedades. Beleza? Bom, aqui como eu comentei com vocês, então, um conceito de cidade-estado, a polis, vai ser um conceito muito importante na Grécia Antiga, e o conceito de cidadania, isso às vezes acaba caindo nas provas, que é entender quem eram os cidadãos da Grécia Antiga, principalmente em Atenas, colocado isso pela sua democracia, né? Considerado sua democracia. Uma vez até numa prova de escola, o professor deixou em branco para colocar, e era para colocar os cidadãos, né? Eu me lembro que eu escrevi cidadões, acabei ganhando um meio certo por isso, mas tudo bem, acontece também. Não era prova de português, mas acabei ganhando um meio certo nessa questão.
enfim. Mas a gente, para entender quem eram os cidadãos gregos, enfim, e mais especificamente de Atenas, vão ser considerados aqueles que eram principalmente homens, filhos de cidadãos também, maiores de 18 anos e que não seriam estrangeiros, naturais da terra, né? Naturais da sua cidade-estado. Ou seja, grande parte da população não é considerado cidadão. Por exemplo, escravos, escravizados, estrangeiros e também mulheres. Então, isso é uma questão que muitas vezes acaba sendo para se comparar com a cidadania da democracia liberal, dos momentos atuais da história, pode ser uma questão que se cobre. Quem era cidadão na Grécia Antiga? Mulheres não eram consideradas cidadãs, escravizados existiam e não eram considerados cidadãos, e estrangeiros também não, ou seja, que não eram daquela cidade-estado, né? Não eram da polis. E aqui outros dois conceitos bem importantes para a gente ter em mente, como eu já tinha comentado, a escravidão, né? E os escravos, e é isso que é muito importante a gente ter em mente. Eles não eram a mesma situação do... Deixa eu ver a pergunta da Rayana. O slide anterior não tem a ver com o cara do helenismo. Como assim com o cara do helenismo? Não entendi a pergunta exatamente. Não entendi, Rayana. Como assim? Com o Alexandre? Alexandre o Grande? Que foi o período helênico? Seria isso? Alô? Vou seguir o baile, Rayana. Qualquer coisa, reformula a pergunta que a gente vai respondendo. Beleza? Bueno, a escravidão, gente, é muito importante que vocês tenham essa clareza na cabeça que ela era diferente da escravidão moderna que a gente conheceu e que é um episódio extremamente negativo que esteve vinculado com a história do Brasil, principalmente, e que a gente não acertou as contas com esse nosso passado escravocrata, e que é uma escravidão extremamente racista, porque ela vinculava a escravidão com um povo, com os povos africanos considerados inferiores e com legitimidade da Igreja Católica, enfim. É um momento diferente que a gente acaba analisando a partir da história moderna. A escravidão na antiguidade, ela vai estar relacionada com guerras, com o comércio ou por dívidas. Os escravizados, eles muitas vezes acabavam endividados e acabavam se tornando escravizados. Então ela vai ser diferente da escravidão moderna, isso é importante a gente ter em mente. E a democracia também, como a gente viu, o conceito de cidadãos dentro de uma cidade-estado era muito diferente da democracia contemporânea, que na verdade busca colocar de uma maneira que todas as pessoas sejam representadas, e essa é a nossa democracia representativa no momento da sociedade contemporânea. Beleza, deixa eu ver a pergunta. Com Heráclito. Heráclito, ele vai acabar... Ele é um pensador historiador dessa época da Grécia também, né? Mas o Homero, ele vai ser um cara que mais vinculado com os poemas e com as tradições orais dos contos gregos, enfim. O Heráclito, ele é considerado um dos primeiros historiadores antes de se pensar a história como ciência moderna, assim, né? Se eu estou falando bobagem, a Manu me corrige aqui, mas pelo que eu me lembro, o Heráclito é um dos primeiros. A Tarsila perguntou, não era exatamente não pagar a conta e ter de lavar a louça, mas as pessoas às vezes acabavam endividadas realmente, assim, e acabavam tendo que
se submeter a um regime de escravidão e que não necessariamente seria para sempre, sabe? Então, era um regime de escravidão diferente do que a gente acabou conhecendo, vinculado muito com o povo negro aqui nas Américas, trazido pelo tráfico de escravos. Então, é outro momento histórico. Beleza? Ah, sim, do tudo se flui, nada permanece. Ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes também, né? Falar um pouco então sobre Atenas, já falei bastante, né? Mas só para colocar que existiram diversas instituições políticas que acabaram tendo suas atribuições de acordo com uma fase histórica específica. Uh, a Atenas vai ser, como boa parte dessas sociedades antigas, vinculadas ao comércio, principalmente pelos rios, né, porque era muito mais fácil o comércio por rios do que pelo comércio terrestre, e o comércio terrestre muitas vezes acabava sendo feito pelos escravizados também. Então, o comércio, a navegação e o artesanato também. E a sociedade é dividida em três classes: os cidadãos, como eu comentei com vocês, os metecos, também conhecidos como estrangeiros, e os escravizados, que eram a mão de obra obtida, como eu comentei, por guerras, comércio ou dívidas. Já a sociedade de Esparta, que vai rivalizar com Atenas em um certo momento, ela vai acabar sendo conhecida pelo filme 300, mas não só por isso também, né? O filme 300 é o que mais fez a sociedade espartana acabar sendo conhecida. Mas é interessante analisar que ela vai ter uma origem pelos povos dóricos, que eram povos muito belicosos, povos que tinham, a partir da guerra e do militarismo, uma importância muito grande. E a elite de Esparta, ela vai ser uma elite de guerreiros. Ela vai ser uma elite muito pequena se comparado com o resto da população, mas que era preparada desde o seu nascimento para a guerra. E enquanto isso, o resto da sociedade quem era? O resto da sociedade eram periecos, ou homens livres e sem direitos políticos, e também nilotas, que eram escravos que pertenciam ao Estado e temporariamente eram cedidos aos cidadãos. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Agora chegamos na famigerada Roma Antiga também. Tranquilidade? Vamos seguindo então para... Se ninguém tem dúvida, a gente vai seguindo. Povo, seguimos na mesma região, ou basicamente na mesma região. A gente estava aqui pelo Mar Mediterrâneo, pela Grécia Antiga, e agora a gente está chegando pela Península Itálica aqui. Quem conhece o mapa da Itália atual sabe que ela é parecendo uma botinha, né? Uma bota. E a gente está chegando nessa região da Península da Itália ainda, de Roma Antiga, que é uma sociedade um pouco mais recente, assim, e que a origem de Roma ela vai ser a partir de uma fusão de povos, tanto de uma diáspora grega, como também de etruscos, de italiotas e de gregos do sul, né? Também vai ser o conceito importante de cidade-estado como uma autonomia jurídica e religiosa a partir daqui, né? E um núcleo urbano conhecido como Romo vai dar início, e é considerado o nome em latim, que é a cidade do rio, que é o rio que vai dar origem à cidade, que era vinculada tanto à agricultura como ao pastoreio, muito semelhante com diversas outras sociedades antigas, né? Rios com uma importância grande, o pastoreio e a agricultura. Roma vai ter 3 períodos históricos. E, de novo, aqui como a gente está fazendo esse resumo, se vocês quiserem ir lá no Drive procurar o conteúdo de Roma Antiga para se debulhar mais, está mais detalhado lá. Tem uma aula super grande com conteúdo de Roma. Mas, falando aqui brevemente, Roma vai ter primeiro a monarquia, que vai ser um período bem curto e que geralmente não é dado muita importância, que é
principalmente falando nas provas e vestibulares, digo assim, né? Mas a monarquia é um período curto que vai do século VIII até o século VI antes de Cristo. Vai ter a República, que é um período de maior expansão, de um período de maior importância que vai se dando para Roma, que vai durar um grande tempo, um período de quase 500 anos, né? E vai ter o período de Império, que também é um outro período de quase 500 anos e que vai ser o último período dessa sociedade, se a gente pode falar assim. Então, são três períodos históricos para Roma Antiga. Eu trouxe para vocês aqui para colocar que no princípio a sociedade romana ela era dividida entre patrícios, que eram a elite da sociedade, clientes e plebeus, que eram a maior parte da sociedade. A grande maior parte da sociedade eram plebeus. Esse era o início dessa sociedade romana, que ela depois vai se tornar um pouco mais complexa conforme ela for evoluindo e conquistando territórios, porque é isso que vai acabar acontecendo. Aqui tem uma imagem do Senado romano, que era o órgão que era principalmente vinculado com a elite, com os patrícios, que queria dizer, então, né, a representação política da coisa pública, da República Romana. Não é à toa que os representantes eram oriundos da classe dos patrícios, da elite, como eu comentei com vocês, e durante o período monárquico recorrentemente entravam em confronto com as decisões do rei, isso lá no início. Depois também o Senado romano sempre vai ter um papel político muito importante, tanto no combate aos reis no período monárquico, como no período republicano e também no período imperial. Então, tinha uma disposição política, uma influência política muito importante na sociedade. E aqui tem uma imagem do Rômulo, que, segundo a mitologia, teria sido o primeiro rei de Roma. Aqui a gente já vai acabar vendo uma maior complexidade da sociedade, né? A gente vai ver, então, que além dos plebeus vai ter os escravizados também na base da sociedade. E esses escravizados, assim como na sociedade grega, eles vão ter a mesma característica, no sentido de serem escravizados por guerra ou por dívidas. Durante um certo tempo vai ter escravidão por dívidas em Roma, depois ela vai ser abolida, vai ser uma conquista que vai existir, mas o principal fator de busca por escravizados em Roma vai ser a expansão militar. Então Roma vai viver buscando se expandir militarmente, ocupar territórios, justamente para conquistar terras, que era importante para a agricultura, para a alimentação, enfim, da sociedade, mas também para conquistar escravizados. Beleza? Aqui eu coloquei para vocês uma representação de um dos primeiros conflitos e demandas de uma greve que existiu no Monte Sagrados pelos plebeus. Então é um conflito que se tem notícia histórica que os plebeus foram responsáveis por acabar gerando essa greve em busca de alguns direitos e vão ser atendidos boa parte dos direitos deles, tanto nesse período dessa primeira reivindicação, assim, até como outros conflitos. A sociedade romana vai ter diversas manifestações. A gente conhece uma também que é a do líder Espartaco, que era um escravo que vai ser muito conhecido, vira filme, tem muitas notícias, né? Aliás, eu acho que Roma é um dos períodos históricos que mais tem filme e série e documentário, tem muita coisa, assim. Bom, então comentei com vocês a expansão militar, isso já acabei falando, né? Ela vai ser muito importante por trazer prisioneiros de guerra e vai ter um choque muito importante Roma com uma outra cidade, que era a sociedade de Cartago, uma sociedade que ficava onde hoje a gente conhece como Tunísia, no norte da África.
E essas sociedades vão acabar, tanto Roma como Cartago vão acabar duelando em diversas vezes pela busca do comércio e pelos recursos do comércio do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Então essas duas sociedades vão viver bastante em guerras, assim. E uma última questão que eu acho muito importante a gente trabalhar com vocês é sobre o cristianismo, gente. Então, o cristianismo ele vai acabar surgindo na Roma Antiga, né? Jesus, se tem notícia que acaba vivendo nesse período da sociedade romana, ele vive durante o período do Império já, né? Eu acho que é do Império, porque o Império, a República termina 27 a.C., se eu não me engano. E o cristianismo ele vai ter uma tradição que ele surge na Judéia, um local que era periferia de Roma, né? Se a gente for ver, a Palestina era um local que era periférico comparado com o Império Romano, com a civilização romana. E no momento que ele surge, ele vai ser muito perseguido, porque justamente as lideranças romanas tinham medo que ele ofuscasse a figura do imperador. Então, o cristianismo, quando surge em Roma, ele vai ser muito perseguido como uma religião que era condenada. Então, a gente vai notar aqui duas questões. Notem como os cultos eram realizados em catacumbas, como naquela imagem de baixo, que eram construções muitas vezes abaixo do solo, porque era um culto proibido, né? E também por ser um culto proibido, muitas vezes as execuções aos religiosos católicos, cristãos, né, ainda, né? Eles vão se dar nas arenas do Coliseu, que era um teatro muito importante para a sociedade romana, né? A gente acaba não falando do Coliseu, mas teve uma importância muito grande para os espetáculos, para a sociedade romana como um todo. Não era só o Coliseu em Roma também, isso é muito importante. Os coliseus eram estádios em diversas cidades por todo o Império Romano. E uma última questão, então, além do cristianismo começar sendo perseguido, ele vai ter uma trajetória de passar a ser aceito como culto, vai ser então dado uma liberdade de culto para esses cristãos a partir de 313 só. Notem que quase 300 anos depois da morte de Jesus, e em 390 ele já vai acabar sendo considerado a religião oficial do Império. Então ele vai passar de perseguido a virar a religião oficial, justamente porque o Império buscava uma última maneira, já era um momento de fim do Império, de estar perdendo uma certa coesão, uma certa popularidade. Vai acabar que uma das últimas tentativas talvez seja se converter ao cristianismo como uma maneira de buscar ter uma maior popularidade dentro desse culto que estava cada vez crescendo dentro do Império. Então, essa é a história por trás do cristianismo, e é muito importante que a gente acaba sempre ressaltando que a gente aqui não fala do credo de ninguém, cada um tem a liberdade e a vontade de ter os credos que quiser. A gente fala da igreja, a gente fala da instituição e da história da instituição, e não do credo de cada um, que isso cada um exerce da maneira que quiser, né, povo? E só para terminar, falando um pouco do legado cultural aqui de Roma, os aquedutos, que são canais de água, né, de irrigação de água, que acabavam abastecendo as cidades, e os romanos acabavam se orgulhando muito como um status de civilidade do povo que conseguia ter esse tipo de encanamento da época, se é que dá para chamar assim, né? E os banhos públicos aqui que a gente colocou também. Mas para não passar muito do meu tempo, eu acho que eu já falei demais. E agora eu vou deixar vocês com a Manu também, então. Obrigado, Vitor. Qualquer dúvida, tamo aí. Isso aí, gente. Vamos treinar de média, então. Pode passar já.
Aqui a gente tem mais dessas linhas do tempo, né, pra gente entender que a gente estava vendo Idade Antiga, agora a gente vai para a Idade Média, que na verdade é uma divisão que a gente chama de quadripartite na história, porque ela divide em 4, né, Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Isso tudo é uma construção e a gente acaba usando por questões didáticas para vocês entenderem, mas não é como se as pessoas estivessem lá no 476 e dissessem, opa, acabou a Idade Antiga, agora vamos para a Idade Média. Isso tudo foi denominado depois, né? Então, e a gente vai discutir algumas coisas bem interessantes sobre isso, inclusive, logo em seguida. Aí, por fins didáticos também, a gente acaba dividindo a alta e a baixa Idade Média, que ajuda vocês a organizarem um pouco como as coisas aconteceram. Afinal, são 1000 anos, né? É muito tempo. Então, a gente, lembrem, o A vem antes do B. Então, a alta Idade Média, depois do B. Como o Marcelo falou, né? Essas sociedades e esses padrões de organização social, eles têm uma crescente e logo em seguida eles vão perdendo suas características e vão se tornando outra coisa, né? E então, depois, deem mais uma olhada, vocês vão, para entenderem melhor como é que se dá essa divisão. Seguimos. Para a gente entender como é que começa a Idade Média, é fundamental que a gente entenda a crise do Império Romano Ocidental. O Marcelo estava falando dessa questão da expansão e ela é central para entender por que acaba, né, o Império Romano, que é uma sociedade que se estabelece, que se organiza através da expansão e tudo isso que vem, claro, como ele comentou, de conseguir escravos, né? Se proíbe a escravidão por dívida, então eles começaram a escravizar esses povos que eles iam conquistando. Só que isso chega a um ponto que fica insustentável, né, gente? E aí eles têm que decidirem parar essa expansão. Inclusive, eles começam a construir muros. Para quem for de Game of Thrones, né, que tem lá a Grande Muralha, ele é uma inspiração num muro que tem no norte da Inglaterra, que é um muro de Adriano. Inclusive, Game of Thrones é tudo inspirado nisso. Que são esses muros que estão até hoje, com os arquedutos por toda a Europa, delimitando até onde o Império Romano foi. A questão é que, do outro lado desse muro, tinham pessoas que estavam sendo empurradas por outros movimentos migratórios que vinham lá da região da Ásia, que é porque a gente vai ver no próximo slide mais a fundo isso, que são as invasões germânicas, né? Germânico como um termo bem amplo para vários povos que estavam ali, os francos, os germanos e etc., que estavam no norte da Europa e que não tinham sido obrigados por essa expansão romana, né? Pode seguir. Aí a gente tem esse GIF que vocês podem ver. Ele representa ali, acho que ele vai funcionar daqui a pouquinho. Mas ele mostra a expansão do Império Romano. Ele devia estar expandindo o Império Romano ali. Que ele começa ali com aquele pontinho bem pequenininho. Não tá funcionando. Tá em PDF, agora que eu me liguei. Tudo bem, depois vocês baixem no Drive e aí vocês vão ver que ele mostra bem, porque ela começa ali pequenininho identifiquem a botinha ali, tá? Que tem aquele pontinho vermelho. Ali em branco é onde está o oceano e o mar Mediterrâneo. E o Império Romano ele vai se expandindo ali em toda a região norte da África, ali a parte da Península Arábica, da Península Ibérica, até ali outra ilha que tem ali um pouquinho mais no norte, que é onde está a Inglaterra, né, o Reino Unido. Eles expandem por toda essa região, que é bem interessante para a gente entender toda a volta ali do mar Mediterrâneo. E aí a gente tem o começo dessas migrações, essa linha que vocês podem ver mais amarelo que em lado, acho. São os hunos que eles vêm lá da região da Rússia, mais ou menos da China, e eles começam a empurrar esses povos que estavam no norte da Europa para dentro do Império Romano, e aí começa a ter um conflito, porque esses povos eram culturalmente muito diferentes. Pode seguir. E aí, nessas bordas, com esse conflito, os governantes eles vão ter que começar a
achar uma solução, né? Porque tem essas diferenças culturais e de alguma forma eles vão ter que conviver junto. Então, uma solução que os romanos decidem aderir é colocar esses germanos no exército romano, porque eles eram, além de camponeses, eles eram excelentes guerreiros. Para quem, outra referência de série, para quem assiste Viking, vai entender um pouco melhor, Vikings, etc., entende um pouco melhor essa cultura germana, que depois tem um slide que vai falar sobre isso, mas ela é muito fundamentada também nas questões da guerra. Então, eles decidem acolher esses germanos dentro do território, ou nessa região, nessas bordas do Império Romano, porque eles estavam fugindo dos hunos. E ali eles fazem um acordo: vocês ficam aqui e ajudam a gente a proteger o nosso império. E aí, vocês não pagam impostos, os impostos serão cobrados a partir desse serviço militar. Notem, gente, que geralmente a gente acaba estudando na história que foram invasões bárbaras que acabaram com o Império Romano, e a gente às vezes não percebe que é um processo extremamente complexo e longo, e que na verdade os germânicos ocuparam cargos militares no Império Romano, eles entraram na sociedade romana a partir como imigrantes e não necessariamente só a partir de uma violência e fim, sabe? Então é um processo que, para entender, ele é mais complexo do que simplesmente como a gente acaba às vezes pensando. Exatamente, muito bem colocado. Até, inclusive, a origem da palavra bárbaro, ela quer dizer estrangeiro. Não tem nada a ver com a forma como a gente usa hoje em dia, né? Então, esses povos, eles acabam não totalmente de uma forma pacífica, mas eles vão se aderindo ao Império Romano. Por que eu estou falando isso? Porque a gente estuda hoje que a Idade Média, na verdade, ela é uma fusão dessas duas tradições, da tradição germânica com a tradição romana. É uma terceira tradição que se forma a partir de elementos dessas duas tradições. E aí agora nos próximos slides a gente vai entender quais são os elementos de cada uma dessas tradições que foram constituintes da tradição que vai formar a Idade Média, né? Que a gente conhece como Idade Média. Da tradição romana, então, o colonato, que é essa vinculação à terra, né? O camponês subordinado ao senhor feudal, que depois a gente vai se aprofundar no feudalismo, né? A noção de propriedade, a hierarquia, né, que vem dessa tradição militar e também, como o Marcelo falou, da divisão das castas. Uma aristocracia militar, os guerreiros pessoais. Então, quem é que vai compor esse exército é a aristocracia, que são esses nobres, essa elite. O direito romano, escrito, né, e as cidades. Esses são os elementos da tradição romana. A tradição germânica, em contrapartida, ela traz outros elementos, que é essa sociedade mais ou menos igualitária. Na tradição germânica, então, ele não tinha essa questão mais hierárquica, eles decidiam as suas questões sociais através da assembleia, que é Ding, que é um voto por pessoa, né, que é mais democrático, né. Tinha o campesinato livre, que era a tradição de guerra, então eles plantavam, colhiam, etc., mas ao mesmo tempo eles faziam guerra. Era uma coisa, enquanto na tradição romana o campesinato é mais forte, na tradição germânica é de igual. Até um pouco mais a tradição da guerra, eu acredito, porque tem a ver com as questões religiosas deles, né? De entender a guerra como uma situação sagrada, assim, super importante. Eles eram seminômades, então a partir do momento que a terra para de produzir, ou que se terminam os alimentos nesse espaço, eles mudam de lugar. E as relações são pessoais, acima das relações institucionais. Então tem essa questão dos juramentos, que depois a gente vai ver como é que isso
vai ser introduzido na Idade Média, que é uma coisa bem importante. Então, eu faço um acordo, um juramento com outra pessoa, isso vale mais que qualquer coisa, que também tem a ver com esse próximo item, que fala da lealdade e reciprocidade, que é o comitatus. E o direito ordalho, deuses de natureza que julgam, dar espaço para vingança privada, era consuetudinário. Esse conceito é bem interessante, né? O consuetudinário, que é o oposto ao direito romano. Enquanto o direito romano é escrito, o direito e a tradição germânica, ela é na fala. Então, se eu acordo alguma coisa contigo, é o que vale, não precisa estar escrito. Tem a ver com essa questão da lealdade. E essas duas coisas então essas tradições vão se mesclar na tradição e na sociedade da Idade Média. E aí a gente tem o Império Romano, então ele vai se desmembrar e paulatinamente essas tradições vão começar a entrar na vida das pessoas e na forma de organização da sua sociedade. E aí tem esses povos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos e etc., que vão cada um se organizar da sua forma. Aí eu quero que vocês atentem para essa parte laranja que está destacada ali no mapa, que é o Império Romano do Oriente, que é o que a gente vai falar logo em breve, que é o Império Bizantino, que a gente chama de Idade Média Oriental, porque enquanto Roma no lado ocidental cai, o Império Romano do Oriente permanece até quase 1500, né? Então, a gente fala da queda do Império Romano, mas na verdade só uma parte dele caiu. Isso que é importante que vocês olhem depois aquele mapinha do crescimento, porque ele mostra exatamente quando tem essa divisão, que também é acarretada por essas migrações, né? Eles decidem separar para conseguir se manter. Então, tem essa divisão que depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Seguimos. Então, falando um pouco dos francos, que é um desses povos que vão constituir a Idade Média, por que a gente fala dos francos? Eles são importantíssimos para entender como é que vai se desenvolver a questão da religião, né? Da Idade Média, que é tão falada. Porque são eles, principalmente, que têm essa função de expandir o cristianismo por toda a Europa e além disso, né? Então, os francos, eles ocupavam a região onde hoje a gente conhece como França, né? E um pouco mais. Eles vão se expandir também. Esse povo gosta de se expandir, né? Antigamente era assim. E aí, primeiro tem a dinastia Merovíngia, com o Clovis, que se converte ao cristianismo em 496. Tem todo um conto lá, que ele ia para uma guerra, aí a mãe dele sonhou com uma cruz, e daí usaram a cruz e funcionou, e daí ele se converteu para o cristianismo, assim, uma coisa super louca. Só que esses reis, eles eram conhecidos como reis indolentes, porque eles não conseguiram se estruturar tão bem a ponto de ter um poder soberano sobre os seus súditos. E aí a solução foi doar terras para a nobreza para o clero, que é aí que a gente começa a ter esse formato de Idade Média, onde o clero e a nobreza vão ganhando força, né? E aí nesse momento se cria o cargo de majordomos, que era tipo como se fosse um prefeito do palácio, assim, uma pessoa que exercia uma importância bem grande. E uma das pessoas que exerceu esse cargo foi o Carlos Martel, e ele ficou extremamente conhecido por causa da Batalha de Poitiers, 732, e foi uma batalha em que ele conteve a expansão dos mouros, né, ou dos muçulmanos, que é uma coisa que a gente vai ver depois com a expansão do islamismo também. E aí eu vou falar de novo disso porque que foi tão importante. E aí, ganhando essa notoriedade, o Carlos Martel consegue introduzir o filho dele, o Pepino Breve. Exatamente, vocês não leram errado. Esse é o nome do cara, o Pepino Breve. E com a ajuda do Papa, ele inicia a dinastia carolíngia e dá um golpe no último rei merovingio. Então ele inicia uma nova dinastia, que é a dinastia carolíngia, que é o ápice, né, dos francos, né? Então, o Pipino Breve doa a Península Itálica, que sempre tem várias questões da Península Itálica com a igreja,
depois tem a questão da doação de Constantino, etc. Mas o Pepino Breve também doou que mostra essa aliança, né, dos francos com a Igreja Católica. Tem a expansão, e aí de dinastia passa a se chamar Império Carolíngio, porque eles crescem muito. Tem campanhas militares super fortes e a propagação do cristianismo junto com essa expansão. E aí, como eu comentei, a defesa do avanço dos mouros, que já estavam ali na Península Ibérica, onde hoje é Espanha e Portugal, né? E se vocês pensarem onde fica a França, eles estão bem pertinhos ali. Então, é o Pepino Breve que dá uma segurada nos mouros ali, senão eles teriam se expandido para toda a Europa, né? E aí, em 768, o famoso Carlos Magno, que é filho do Pepino Breve. E aí o Carlos Magno vai aprofundar ainda mais essa relação com a igreja. E até 800 ele é nomeado imperador da cidade de Roma, que vai dar um problemão depois lá com o Império Bizantino, que a gente vai ver. Mas ele foi, como se a igreja católica visse ele como representante de Deus, uma pessoa super importante, né, para Deus na Terra. Seguimos. Então, logo em seguida tem o Renascimento Carolíngio, que o Carlos Magno vai investir muito em cultura e educação, e muito atrelado a isso com a tradição católica, né? Vai expandindo as bases do catolicismo. Só que em 814 ele morre, e aí assume o filho dele, o Luís o Piedoso. E o Luís o Piedoso não era tão forte quanto seus antecessores, seus antepassados, e aí acaba que tem uma ascensão da aristocracia rural e também da igreja. E aí que a gente vai ter bem a base de formação do que vai ser o feudalismo, né? Esse poder extremo da igreja e a descentralização, porque tu ainda tem essa figura do rei, mas os senhores feudais, essa aristocracia real, que depois vai ser conhecida, né, como os senhores feudais, também vão ter mais poder do que o próprio rei na prática, né? E aí são os filhos do Luís o Piedoso que vão ter a questão da primogenitura, né? Que tem essa questão do filho mais velho ser o herdeiro. E aí os 3 filhos do Luís o Piedoso acabam fragmentando o território que contemplava essa região do Império Carolíngio em 3, através do Tratado de Verdun, e é uma das bases do mapa político até hoje da Europa, como a gente pode ver no próximo slide. Não, mentira. Aqui a gente tem a linhagem hereditária deles, para vocês verem, né? O Carlos Matel, que é pai do Pepino, que é pai do Carlos, que é pai do Luís, que é pai dos meninos lá que brigaram e dividiram o território. Agora vai ter o mapa. Aí, vocês podem ver em vermelho do Carlos ficou mais ou menos a região da França. O Lotário pegou ali uma parte do que é a Itália hoje e da Alemanha, enfim, outros países. Então, essa divisão dentro do Império Carolíngio foi bem importante para a organização da Europa, da história, né, da organização política da Europa. Seguimos. Se eu estiver falando muito rápido, falem, mas aqui tem muita coisa e não muito tempo. Então, tem o declínio carolíngio, né, com a divisão dos 3 filhos lá do Luís o Piedoso, e também porque já tinha as invasões germânicas, né, dos vikings, principalmente para quem assiste a série. É importante assistir a série, gente. A gente tá aprendendo muita coisa. Que a gente pensa, mas eles estavam se defendendo. Só que a cada nova invasão, as coisas são destruídas, as pessoas são mortas, então as coisas vão enfraquecendo, né? E as pessoas começam a se sentir inseguras. E isso começa a gerar uma crise. E que vai levar, né, ao feudalismo. Agora já falando mais do feudalismo, porque como as pessoas se sentem inseguras, elas acabam se aliando com alguém que possa oferecer algum certo tipo de segurança. Nesse caso, os nobres proprietários de terra. Aí que a gente vai ter a formação dos feudos, né? Que é esse lugar, como a muralha, o castelo, etc. Porque tinha essas invasões e as pessoas queriam se sentir minimamente seguras. Então, tem as fortificações do século X e a fixação camponesa à terra, né?
os servos e os vilões. Os servos mais ligados à terra e os vilões eram essas pessoas que prestavam alguns serviços, mas não estavam tão atreladas à terra. E aí acaba gerando uma coerção extraeconômica, que é um conceito bem importante, porque esse senhor feudal ele vai acabar oferecendo segurança, mas em contrapartida tu tem que dar muita coisa para ele, né? Para além do teu trabalho. Tu fica vinculado à terra extremamente. Então tem toda a questão dos impostos, que é bem pesada. E senão o uso da força, né? Tu acaba não podendo mais sair dessa relação. E aí a gente tem o auge do feudalismo. Então, mais especificamente sobre o sistema feudal, que é uma agropecuária de subsistência, então não tem o objetivo de acumular, porque não tem muito comércio, então tudo que tu produz tu consome, ou tu troca com alguém que está ali perto, não tem essa noção de vou produzir muito para vender e para ter dinheiro, porque não tem isso, porque são as trocas monetárias, produto por produto, não tem moeda. É autossuficiente, tu produz o que tu consome, e a divisão das terras em mansos, né, que é o senhorial, que é essa parte do senhor que tu produz para a subsistência do senhor e dos seus familiares que vivem, servil, dos servos, e comunal, que daí todo mundo produz junto. Aí tem a rotação de culturas, que tem um slide mais na frente vai falar, e as guerras para expansão territorial e revitalização da economia, né, porque tem essa noção que a guerra é importante, como os romanos tinham para ter escravos, nessa época também tem para continuar a expansão. Próximo. O Marcelo tá tomando um chima ali, ó. Então, aqui a gente tem um mapinha para entender como é que funcionava esse feudo, né? Ali a gente tem o castelo, onde fica o senhor feudal, o manso senhorial, onde eles produzem para o senhor, o manso servil, onde cada família produz para si, e o manso comunal, que é de todo mundo, né? E aí a rotação de culturas é como mostra ali nesse mapa, onde está amarelo tu produz uma coisa, no verde outra, e no vermelho outra coisa. Cada um com uma cultura tipo trigo, milho e cevada. Aí passou um ano, tu vai trocar. Onde tu plantou trigo, tu vai plantar milho, e assim por diante, para tu não causar uma exaustão na terra, né? Tem uma renovação dos nutrientes ali, que é uma técnica até hoje bem utilizada, bem importante. Eu não sei a galera, mas eu na época da escola acabei fazendo maquete de feudo. Acho que todo mundo quando vai ver esse conteúdo acaba fazendo. Aí coloca erva mate no isopor. Clássico. É o clássico, né? E notem, gente, o omo para fazer água. E notem como essa agricultura ela teve uma evolução técnica importante nessa época, como a Manu estava falando, que é essa rotação de culturas, novas práticas de como plantar, enfim, que são muito produzir mais, né? São muito importantes e que são uma evolução comparado, por exemplo, com a antiguidade ocidental, né? Uhum. Então, as obrigações do feudo, né? O senhor, então, a proteção contra os inimigos invasores, e ele não podia retirar a terra do colono. E as coloniais têm que pagar esses impostos, né? Que é a corveia, que é o trabalho obrigatório sem remuneração, a talha, pagamento sobre a produção do manso servil, as banalidades, aluguel dos instrumentos de trabalho, e o dízimo, que é 10% da produção do manso servil. Isso são alguns, porque tem outros, tipo assim, quando tu decide casar, tu tem que pagar um aluguel, tem que pagar um imposto. Tem até um que é super absurdo, que em alguns casos aconteciam, que é, por exemplo, a primeira noite da noiva, né, que às vezes o senhor pedia que ele tivesse esse privilégio, né, de ter a primeira noite com a moça que ia se casar. Então chegava nesse nível de coerção extraeconômica, por isso que é extraeconômica, é para além da economia, né? Ela perpassa questões culturais e da vida das pessoas. E aí a gente tem essa clássica pirâmide, né, da divisão de como se dava na Idade Média, né? Clero, que são os
que rezam, a nobreza, os que lutam, os camponeses, os que trabalham. E aqui a tradição romana, né? Porque não tem mobilidade, então se tu nasce camponês, tu vai morrer camponês. E a nobreza, já que ela não tem mais tanto poder na mão, que acaba ficando nos senhores feudais menores, ela acaba ocupando esse espaço de luta. Por isso, por muito tempo na Idade Média, vai ter essa questão da expansão, porque os nobres ficam sem ter o que fazer. Então, eles precisam achar um passatempo que, nesse caso, acaba se convertendo no militarismo, né? E é importante notar como a Manu falou essas obrigações, né? Essas obrigações e recíprocas são maneiras de tu ter a tua sociabilidade. Então, muitas vezes o que acabava acontecendo é que num mundo onde tu não tinha uma proteção muito garantida por um Estado forte, o que acabava acontecendo é que as pessoas acabavam sendo muito vinculadas com alguma pessoa, algum nobre, enfim, buscando proteção e auxílio, né? Tanto auxílio de terra como militar. Uhum, exatamente. Então tem as relações. Lembra que eu falei do direito consuetudinário, do julgamento? Aqui é essa relação, né, expressa que vem da tradição germânica, essa relação de vassalagem e suzerania. Então, o suzerano é o senhor das terras e a vassalagem é essa pessoa que faz o juramento que vai trabalhar para esse suzerano. E, por exemplo, um suzerano, ele pode ser vassalo de outro suzerano. Depende do tamanho do feudo dele, né? E essa frase que é super clássica da Idade Média, né? Vassalo do meu vassalo não é vassalo, não é meu vassalo. Ou seja, para expressar essa descentralização do poder, que acaba ficando nessas relações pessoais mesmo. Da pessoa que trabalha ali dentro do feudo, ou o cara que tem um feudo super grande, tem um outro que tem um feudo menor ali perto, e aí eles são relações interpessoais. E até existe o rei lá, mas ele é mais figurativo, ele não faz muita coisa, porque o que vale mesmo são essas relações. E aí a gente tem, como eu falei, né, Igreja Católica, os reis figurativos, os suzeranos que doavam esse pedacinho de terra ali dentro da sua extensão territorial, os vassalos que recebiam e trabalhavam, e que são também os colonos, né. Mas ali o colono está separado porque um vassalo pode ser um suzerano também. E aí as consequências da expansão do feudalismo. A fome, que está diretamente ligada ao crescimento demográfico. Quanto mais gente, mais comida tu precisa, né? Senão as pessoas passam fome. O resgate da economia monetária, especialização das funções, porque em certo momento vai começar com a inovação tecnológica, né? Como o Marcelo estava falando, vai começar a ter um pouco de excedente, então eles vão começar a abrir. E construção de igrejas, né? Superpoder da igreja, nesse momento, vai crescer. E aí tem rivalidades. E que já não tem muito tempo. Então, nesse momento, a Igreja Católica vai se consolidar com o teocentrismo. Isso eu queria comentar, né? Porque a gente estava vendo até Roma, antes do cristianismo, a regra quanto à religião era as religiões politeístas, né? Tanto Grécia, Roma antes de se tornar cristã, as outras lá com que a gente estava vendo, né, do Crescente Fértil, todas essas culturas eram politeístas. E aí a gente vai mudar para o monoteísmo com o cristianismo, apesar de já existirem algumas formas monoteístas, né, algumas religiões. Tem a reforma educacional do Império Carolíngio, que eu comentei, né, que investe em cultura e educação. A trégua de Deus no século VIII, que proíbe guerras em determinadas áreas e períodos, porque a guerra começa a causar muita instabilidade, né, indesejada, ao ponto de ser indesejada. E tem o Dictatus Papai do século XI, que afirma a soberania do Papa, dessas brigas, né, entre papas e reis, etc. E a paz de Deus no ano 1000, que reforça a feudalização, né, não pode mais expandir e ter guerra, como eu já comentei, e que procura frear a violência. Por isso.
E aí a gente tem algumas questões que depois vão vir, né, com a reforma protestantismo, né, da simonia, que é vender os objetos sagrados, vender um pedaço de uma santa, sei lá, e as indulgências, que é vender o perdão dos pecados, né, tipo, eu vendo um pedaço do céu pra ti lá, que vai perdoar teus pecados, etc., que são algumas práticas comuns e muito marcantes desse período dentro da Igreja Católica, que depois vão virar bem polêmicos. Então, se vocês forem olhar lá naquela linha do tempo, no começo do slide que fala sobre a Idade Média, as cruzadas são apontadas com o começo da Baixa Idade Média, né? Então a gente tem a expansão desse modelo feudalista, e com as cruzadas a gente começa a ter o seu declínio, porque eles começam a reivindicar a reconquista de Jerusalém, né? E aí, cristão não luta contra cristão, porque nesse momento Jerusalém e toda essa região que é considerada sagrada para os cristãos, ela está tomada pelos muçulmanos. Então eles insistem que precisam retomar esse espaço sagrado para eles. Que essa é a motivação religiosa, né? A Guerra Santa. Mas, na verdade, ela vai ter uma questão econômica muito mais importante. Foram 8 essas cruzadas, mas tem estudos que apontam que foram, acho que 12, algumas não oficiais, né? Que eles juntam várias pessoas, algumas vezes os reis foram, outras não. Cada uma tem uma característica específica. Eles vão cada vez adentrando mais no território até chegar em Jerusalém e tentar chegar, né? Eles não chegam. Cada vez deu uma coisa errada, por isso que foram tantas. E querem atacar os povos árabes que estão nesse território. E como eles estão em processo de descentralização, isso foi do século XI ao século XIII, né? Então foi um período bem longo que teve essas cruzadas. Enfim, o importante é que essas cruzadas abriram novas rotas comerciais. A quarta cruzada acabou conquistando Constantinopla, que a gente já vai falar, e o renascimento do Mediterrâneo, né? Que é essa região ali que a gente já viu no mapa, que é bem importante para o comércio. Ela vai ser retomada gradativamente, né? Isso. Então, e aí com essa retomada comercial, como eles vão expandindo, vão tendo contato com outros povos e etc., começam a vir novas inovações tecnológicas que começam a produzir excedentes, como, por exemplo, o uso do arado, a aprimoração da rotação de culturas, a seleção de grãos, trocar os utensílios de madeira por utensílios de ferro, né, que são mais resistentes. E aí a gente começa a transição do feudalismo para o capitalismo, porque como tem excedentes, tu pode trocar isso que sobra da tua produção por moedas, enfim, que começam a ter essa troca e a acumulação, né, acumulação primitiva de capital. E aí precisa da cunhagem de moedas. A cunhagem de moedas é o maior exemplo de como vai mudar esse sistema. Aí tem uma foto do moeda. E, além do renascimento comercial, a gente tem o renascimento urbano, né? Porque por toda a Idade Média, a gente tem uma sociedade que ela está no espaço rural. As cidades, elas são quase esquecidas, né? Como começa a ter o comércio, precisa ter um centro onde tu possa fazer tuas trocas comerciais e comprar e vender coisas. Então, a gente tem o surgimento da burguesia, né? Que são essas pessoas que vão começar a acumular capital e que vão começar a expandir as suas relações comerciais. O movimento comunal, que é a independência das cidades. Então, o rei concede a carta de franquia, que é essa autorização para que as cidades façam esse tipo de trocas. As corporações de ofício, que eram uma espécie de sindicato, né? Para, por exemplo, ourives, marceneiros, para regular essas profissões, e as corporações de mercadores, que é para regular mais o comércio. Então começa a ter uma complexidade maior, né? Isso é um exemplo de como vai se complexificar essas relações de troca e o comércio. Próximo.
Então, a crise final da Idade Média, né, a decadência do feudalismo, ela acontece com a fome, mais uma vez. Toda a Idade Média é marcada por crises e expansões. Uma hora se produz mais, aí aumenta a população, aí falta comida. É uma coisa meio cíclica, né? Mas essa fome marcada que marca o fim da Idade Média, ela é em decorrência de uma crise agrícola, que pode ter a ver até com fatores climáticos, uma série de anos que tem muita chuva, tem muita seca, e também por causa da Guerra dos 100 Anos, né, entre a França e a Inglaterra, período de guerras, as pessoas vão lutar, não retornam, tem espaços em que está acontecendo a guerra que tu não pode plantar, onde tu não pode produzir, então a guerra realmente é um fator determinante para a produção de um lugar, né. Tem a peste bubônica, que é bem importante, que ela vem dos navios comerciais vindos da Ásia, nos ratos e pulgas. E aí, por que na Ásia ela não foi tão impactante quanto foi na Europa, né? Na Europa matou 1/3 da população da época. Por questões sanitárias e de conhecimento, gente. A Europa nesse período era um lugar extremamente atrasado, enquanto na Travou aí para vocês? ciente. E uma Deu crise uma travada, na Igreja Católica, né? Manu. Deu uma travada, mas acho que deu para entender ali o fim que tu estava falando, que a Europa Ocidental era extremamente atrasada em relação à Ásia e à Europa Oriental, né? Mas acho que deu para entender. Deu uma travada de alguns segundos, assim. Ah, tá bom. Obrigada por avisar. Mas é isso. Na Ásia, ela não prosperou porque eles tinham um conhecimento maior e conseguiram controlar, né? E é importante entender E a crise da igreja... que a pandemia, né, bem possível Isso, que possa cair alguma questão também, né, gente? É verdade, bem importante. Muitas pandemias já na história. E é só com a ciência e a educação que se controla, como a história já provou muitas vezes, né? Não é com o machismo. E tem essa crise na Igreja Católica porque ela começa a entrar em contradição com esse modelo comercial, esse novo modelo comercial, e porque a Igreja condenava o lucro, né? E ela tinha sua própria noção de como a sociedade devia se organizar, e agora ela começa a sair do controle. Então a Igreja não fica muito feliz com o que está vendo, essa expansão do comércio e com esse acúmulo de capital que as pessoas começam a ter. E aí a gente tem as revoltas camponesas, como eu falei, tem essa crise, né, de fome. Então esses camponeses produziam, e o que eles produziam já sofria uma taxação, né? E aí eles já estão produzindo menos e já tem essa taxação, e aí começa a entrar em conflito com o senhor, porque eles não conseguem produzir mais. Faz parte, é uma crise agrícola. E aí eles começam a ser super explorados, e essas pessoas começam a se revoltar, porque o comércio já está abrindo, eles já veem que existem outras possibilidades, então eles começam a não aceitar mais essa super exploração. E em 1453 tem a tomada de Constantinopla, que é o próximo tópico, mas já são 10 horas, eu acho que a gente vai deixar isso para a próxima aula, que é tem o Império Romano do Oriente e a formação do Islã, que ficou faltando. Uhum. Mas eu acho que em 10 minutos a gente consegue matar isso na próxima aula, para não cansar vocês também, porque já foi uma enxurrada de informação. Isso, gente, eu acho que vale a pena a gente deixar essa última parte também, porque é bem importante tudo isso que a Manu falou sobre a sociedade da Europa Ocidental, ruralização, período de feudalismo, nobreza e igreja católica muito forte. Não necessariamente é o mesmo para o Oriente. A gente vai ver o surgimento do Islã e também a sociedade romana oriental, né, Constantinopla. Então acho que podemos deixar para a semana que vem e perguntar se alguém tem alguma dúvida, né? Mas da minha parte era isso. Importantíssimo. Agradecer a galera que ficou aí também. Brigadão, gente.
É verdade. Muito pacientes, interessados. Valeu, gurizada. Obrigadão, viu? É muito conteúdo, a gente tenta fazer de um jeito que só passe por cima, assim, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Entender os processos, né? Porque Exato. se aprofundar é complicado, mas não deixem de assistir as aulas que teve mais aprofundadas sobre isso. Por exemplo, a antiga foram 2 aulas, a de média também. Então a gente aqui tá um período para cada um para falar. 4 aulas é muita coisa, né? Então, olhem os slides, deem mais uma procurada, se aprofunde, principalmente para o pessoal que está chegando agora, que não viu essas aulas. Vão atrás, gente. Tem muito, muito, muito conteúdo. Essas aulas foi só para dar uma noção mesmo. Gente, obrigada. E qualquer coisa, tamo aí também. Se quiserem tirar dúvida, tamo aí. Desempenho? Como assim?